E nós escolhemos esse bate-papo Café com Terapia, né, com a Estelina Lorenzucci, que é uma psicoterapeuta super conceituada, né? Ela já tem a sua especialidade aí até mesmo em saúde pública, né? E a saúde pública é algo que é desafiador, né, Estelina? Então, assim, mas o nosso papo aqui é direcionado a empreendedoras, porque você empreendedora, antes de ser empreendedora, primeiro você foi filha, depois você foi mulher, nem todas, mas depois você é mãe, e geralmente você precisa unir tudo isso num conjunto só, e é aí que, se a mulher não cuidar do emocional, ela enlouquece. Enlouquece, né, Estelina? Fala a verdade pra gente, abre o jogo aqui. Sim, porque não todas as empreendedoras, mas a grande maioria, elas começaram a empreender para resolver uma dor. Ou porque não tinha com quem deixar os filhos, ou para complementar a sua renda familiar. E são poucas aquelas, eu tenho um sonho, né, de empreender e vou pesquisar e vou abrir um negócio. Mas o bom é que todas tiveram a coragem, a ação e a atitude de empreender. Mas chega um certo momento que tudo fica muito pesado, fica muito difícil. Então, é nesse momento que você precisa avaliar como você está se sentindo, como estão os seus pensamentos hoje. O que você tem pensado sobre você? Porque muitas vezes focamos no negócio, meu negócio não dá certo, não consegui fechar tal parceria, e fica angustiada, ansiosa, e acaba esquecendo de parar e falar, opa, por que eu estou ansiosa assim? Porque a ansiedade vai atrapalhar você nesse processo. Às vezes, no momento, você nem percebe. Mas essa pequena ansiedade hoje, que não está te incomodando, ela pode virar um caso de urgência, onde você, infelizmente, terá que parar tudo o que está fazendo para resolver. Não precisa ser assim. Se sentiu ansiosa, paralisada, para um pouquinho e tenta entender por que disso, de onde vem isso. Mas eu não consigo sozinha. Busque um profissional de sua confiança. Nós temos inúmeros profissionais, temos psicólogos, temos terapeutas em muitas metodologias e eficazes. Não vou aqui falar, só a minha metodologia é eficaz. Não, a TRG é muito eficaz, mas nós temos vários métodos e vários profissionais competentes te esperando para te direcionar e te ajudar a resolver esse problema pontual, a você entender a sua mente, os seus pensamentos, a entender que isso está atrapalhando o seu negócio, isso está te atrapalhando como mãe, isso está te atrapalhando como esposa, como mulher, que o emocional, a sua mentalidade atrapalha não só no negócio, atrapalha um todo, como a Jussara disse. Antes você foi filha, né, mulher, né, muitas mães, esposas, é tudo um complemento. Então, você precisa ter tudo bem organizado. E quando eu falo assim, o que você tem pensado sobre você, eu também pergunto o que você tem dito sobre você. Muitas vezes nós falamos, né, nós nos comparamos, mas o negócio de fulano tá bombando, por que o meu não? Lembrando que fulano não é você. Sim, sim. Você é uma pessoa única. Né? Você não pode comparar o negócio da outra pessoa, porque ela também é única, ela teve o caminho dela, ela teve a trajetória dela, ela tem a sua história. E assim como você tem a sua, assim como eu tenho a minha, como a Jussara tem a dela. Para nós estarmos aqui nesse momento hoje, nós tivemos uma construção, né? Teve um processo, tem uma história por trás. E nós tivemos que romper com muitos medos, né, Estelina? Nós temos que colocar isso aqui, porque quase tudo nos gera medo.
né? Nos gera o sentimento de medo que, assim, você pode me corrigir se eu estiver errada, mas esse medo que nos paralisa, ele é um sentimento, né? É isso, né? Então, aí esse sentimento, né, do medo, muitas vezes ele nos paralisa de fazer coisas que nós temos vontade. Eu estou falando aqui de mim, né? Porque você é a profissional e o que eu tiver errada, você pode até mesmo me ajudar me corrigindo. Por quê? Porque pode talvez ser o pensamento errado de quem está nos assistindo também. Então, mas assim, eu aprendi que o medo era um sentimento e ele tem um potencial muito alto de nos paralisar. E é onde a gente entra... eu já ouvi muito isso, falando, tentando motivar alguém e ouvir alguém dizendo assim, ou até mesmo ver lá uma pessoa que já está num alto patamar que motiva e inspira muitas pessoas, e o pessoal, mas falar assim é muito fácil, isso é papo de coach. Gente, não é papo de coach. Tudo que você for fazer, você vai encontrar desafio, você vai encontrar obstáculo. Aí é aquele famoso vá com medo mesmo, né, Estelina? Porque eu um dia eu tive um insight com uma palestra que eu estava assistindo que dizia o seguinte, mas olha só, se você quer fazer isso, aí você está me colocando questões. Mas eu não faço, eu não vou fazer porque eu não tenho dinheiro, porque eu tenho medo de não começar a pagar e não conseguir terminar, porque eu tenho medo de que o negócio não vai adiante, eu tenho medo de exemplo, de não ser boa o suficiente, de fracassar e tal. Aí todo mundo, aí começa, né, a preocupação com os julgamentos alheios, que não tem a ver quando uma pessoa te julga, né? Não tem... fala mais sobre ela do que sobre a gente, né? Então, aí eu vi essa palestra, eu assisti essa palestra e esse palestrante dizia o seguinte, só responde para você mesmo o que de pior pode te acontecer se isso aí não der certo. Um exemplo, se você pegou um dinheiro com o banco para investir e não deu certo, aí você não consegue pagar o empréstimo. O que de pior pode te acontecer? Dever para o banco. Aí se você pegou com agiota é mais complicado, né? Se você pegou com agiota, não pega com agiota. É mais complicado. Porque ele pode ser violento, né? Então... né? Ou senão ele pode ser só aquele que fica ali batendo na sua porta, mas se ele for violento, não faça isso. Mas então, o que de pior pode acontecer? Então, aquela pergunta mexeu comigo, que eu pensei, cara, se eu ficar devendo, eu não vou morrer. Eu vou sentir vergonha? Eu vou, mas eu tenho boca, eu posso conversar com o meu credor e negociar, olha, eu não posso pagar desse jeito aqui que eu combinei com você, mas eu posso fazer assim, assim, assim. Eu sei que não foi o que a gente combinou, mas você me permite fazer assim? É a comunicação, é quando a gente procura o outro para se comunicar, porque nós não vivemos sozinhos nesse mundo e muita gente tem dificuldade em pedir ajuda, e eu acredito que você recebe muita gente assim no seu consultório, porque eu já fui a mulher que não pedia ajuda de jeito nenhum, até o dia em que eu me vi com uma sobrecarga enorme nas minhas costas. E hoje eu digo o seguinte, eu só quero ser mulher, eu quero cumprir minha missão, mas a minha missão ela é leve, né? Porque eu recebi ela de Deus e Ele não me dá nada que eu não consiga carregar. Mas assim, eu só quero ser mulher, e se eu precisar de pedir ajuda, se eu precisar de pedir ajuda para a Estelina, se eu precisar de pedir ajuda para minha mãe, para um parente, para um amigo, para uma amiga, para um cliente, eu vou pedir essa ajuda, porque eu tomei consciência de que nós estamos tanta gente no mundo, não é à toa, é porque não vivemos uns sem os outros. Então,
não dá para viver sozinho nesse mundo. E nós precisamos reconhecer quando precisamos de ajuda, né, Estelina? É porque as pessoas hoje em dia, em geral, têm medo de tirar a capa, que inventaram uma capa que você não precisa pedir ajuda, você não pode ser frágil, você tem que dar conta de tudo. E não, gente, nós podemos sim nos permitir sermos frágeis, pedir ajuda, pedir colo, entender, olha, agora não dá, eu preciso dar um tempo. Eu não dou conta de tudo sozinha. Né? Eu tenho o meu tempo, você tem o seu tempo, né? E eu não preciso me adequar ao seu tempo para te agradar. Mas, infelizmente, é uma busca incessante de agradar o outro, de viver como o outro quer, e as pessoas vão se anulando, porque tem o medo da rejeição. Tem o medo de não fazer parte de um determinado grupo. Tem o medo de não ser igual àquela pessoa que ela está seguindo no Instagram. Tem o medo de não ser aplaudida por todos, mas nem sempre todos irão te aplaudir mesmo, né? Nem todos os ambientes você vai caber. Principalmente porque muitas vezes aquele ambiente nem é para você. É como, você já deve ter visto a história da garrafinha d'água, né? Que no sinal ela custa R$2 e que na padaria ela já custa 5 e que lá naquele restaurante ela já custa 15 e que lá no aeroporto ela custa 30 e é a mesma garrafa d'água, mas qual a diferença? É o ambiente onde ela está que determina aquele valor para ela. E assim, eu quero, né, isso aqui é um bate-papo, né? Um bate-papo com terapia, que, né, eu tenho a sua contribuição profissional aqui para falar, porque eu gostaria muito de deixar um recado para quem assiste, que é o seguinte: às vezes tem gente que trava na hora de falar disso, porque fala assim, nossa, mas fulano só está falando disso, está se atrelando a isso, está se ligando muito a isso. E não, gente, isso é uma realidade. Quando você iniciar um negócio, eu já iniciei anos atrás, né? Hoje eu estou na TV, eu sou reconhecida tanto pela minha marca, pela minha formação de cosmetóloga, como proprietária de uma marca de cosméticos, né? E porque eu comecei lá atrás, e desde que eu comecei lá atrás, lá no início, há bem mais de 20 anos atrás, eu comecei como uma simples cabeleireira que ia nas casas das pessoas atender. E dependendo do trajeto, eu fazia a pé, porque eu não tinha como pagar a passagem. Eu não tenho vergonha de contar a minha história. Eu acho que a minha história, ela foi construída com propósito. O propósito de quê? De inspirar e motivar mulheres que talvez estejam pensando, meu Deus, a minha realidade nunca vai mudar? Não. Espera, foi o que a Estelina já falou aqui. Espera, não se compare com quem já está lá há muito tempo. Mas não espere que os primeiros a te apoiarem e a acreditarem no seu trabalho, acreditarem em você, vão ser os que estão à sua volta, do seu miolo, do seu círculo. Saia, rompa esse círculo, esse miolo em que você vive, porque lá fora é que vai estar quem está te vendo de longe e olhar para você e ver potencial em você, porque foi o que aconteceu comigo. E eu digo, quem está te vendo ali da vida inteira, ele está com um rótulo pregado em você, olhando o que nem você no passado, a sua circunstância de vida no passado. Porque você não é uma circunstância.
Se hoje você não tem recurso financeiro, por exemplo, para fazer determinada coisa, isso é apenas uma circunstância atual. Isso não é a sua vida, isso não é você. Não vai te definir. Isso não é você. Você é você, você é uma essência. Então, nessa vida, tudo pode acontecer, porque eu já vi pessoas pequenininhas que voaram alto e eu já vi pessoas que estavam lá no alto terem uma queda trágica e, como diz aí, quebrar de vez e deixar aquele sentimento de falência tomar conta e não conseguir se reerguer. Por quê? Porque ele não conseguia se firmar em algo que não se enxerga, mas que se pode segurar. Não é mesmo, Estelina? E é isso que ajuda a gente a superar os desafios a cada dia, né? Muito. E você falando agora, veio aqui a lembrança. Logo quando eu comecei a empreender, gente, eu ainda não tinha entendido que eu era uma empreendedora. Olha só, que louco. E comecei, né, a trabalhar como terapeuta e comecei a participar de vários grupos de network. Inclusive, foram um desses grupos que eu te conheci. E um dia uma pessoa, uma empreendedora lá do Rio de Janeiro, entrou em contato comigo, uma terapeuta também. E ela assim, vamos fazer uma live para você contar um pouco da sua trajetória como empreendedora? Naquele momento virou uma chavinha assim, eu falei, opa. Como assim, como assim? Eu sou empreendedora? Gente, que loucura, né? Eu vendendo o meu serviço, eu estava vendendo algo. E eu não tinha me atentado para isso. Eu não me via como uma empreendedora. E eu falei para ela bem assim, aí veio o medo. Eu falei, meu Deus, eu sou uma empreendedora, e agora? O que eu vou falar? A partir do momento que eu estiver ali naquela live, terão várias empreendedoras me observando. Olha que pensamento sabotador. Ao medo, olha a comparação. E eu terapeuta, mas eu sou imperfeita. É por isso que todo terapeuta precisa fazer terapia. Para cada vez mais se conhecer. E naquele momento eu agradeci, falei, olha, muito obrigada pelo seu convite. Mas eu preciso prestar mais atenção para esse meu momento empreendedora. Meu Deus. E nós vamos marcar, sim. Mas foi a partir daquele momento que eu descobri que eu era uma empreendedora. Foi muito louco isso. E eu comecei a ter um outro olhar para o meu negócio, que aí eu vi como negócio. E a partir dali, sim, eu comecei a fazer live, comecei a me expor mais ali no Instagram, nas mídias, um olhar ali. Eu estava naquele grupo ali só por estar. E a sua colocação me trouxe um insight. Que por esse medo de ser rejeitado por quem está assistindo, essa comparação, isso me trouxe um insight. Você perdeu uma grande oportunidade. Sim. E nós perdemos oportunidades, às vezes, diariamente, por causa desse sentimento de medo, de rejeição, de comparação. Então, eu acho isso aqui muito válido falar disso, porque nós estamos falando de emoções e sentimentos. Então, aquilo nos trava, e aquilo, muitas vezes, está só na nossa mente, não está na mente de quem está assistindo. Porque, assim, ela já me via como empreendedora. E eu não. É por isso que é muito importante. Quando eu falo, você precisa, primeiro, se entender. Entender o momento que você está, o que você realmente está querendo construir. Não simplesmente seguir, né, efeito manada. Não, qual é a diferença? O que eu vou fazer, né, na vida do outro? E ela, a Rejane, ela fez uma grande diferença na minha vida. Eu sempre que eu posso, eu mando mensagem para ela e agradeço. Olha, hoje eu estou aqui. O primeiro programa que eu participei com a Jussara, eu falei, olha, eu estou aqui, obrigada. Sempre tem essa gratidão, porque esse despertar, um convite que ela me fez, me despertou para eu falar assim, ei, o
que eu estou fazendo mesmo? Eu sou empreendedora, né? Eu sou empreendedora. E é por isso que eu estou aqui falando para vocês, empreendedoras, para você, empreendedora, que está se sentindo perdida, que pode até estar se perguntando, meu Deus, eu preciso vender algo. Eu preciso fazer algo para ter uma renda, né, para minha família. E você se sente perdida. Então, você primeiro precisa se conhecer um pouquinho, ver o que você gosta de fazer, o que você tem mais afinidade e sem esperar nada em troca. Como a Jussara disse, das pessoas que estão à sua volta, o que você vai ouvir? Olha, cuidado, hein, vai ter prejuízo. Olha, você está se achando, hein? Muitas vezes tem como diz aí, é algo subjetivo, assim, né? Você não vê porque tá, né? Mas como diz aí, é uma corrente de pensamentos formando uma plateia, torcendo e esperando o momento. Não, daqui a pouco ela desiste. Daqui a pouco ela desiste. E nós temos que falar disso, porque isso existe. Porque são pessoas que não trabalham seu autoconhecimento e sua mentalidade. Gente, não quer dizer que são pessoas ruins, tá? Elas não trabalharam sua mentalidade, não ampliaram sua mentalidade, não buscaram autoconhecimento. E elas acreditam que o padrão correto de vida é aquele ali que você levou juntamente com elas a vida inteira. Então, que todo mundo ali, aquele grupo, tem que passar como a síndrome da Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim. Não, é só lá na música. Gente, só a Gabriela da música. Se você se chama Gabriela, você não tem esse direito. É só a Gabriela da música que pode, tá? Então, aí, não é que eles sejam maldosos, mas fica tipo uma plateia com uma corrente de pensamentos assim, não, daqui a pouco ela desiste, daqui a pouco ela desiste. Vamos ficar sentado aqui assistindo que horas ela desiste. Mais uma pessoa que já cresceu mais do que você, ela sempre vai te apoiar. Ela nunca vai fazer isso com você. Então, Jussara, eu não sei qual vai ser o conselho da Estelina terapeuta. Jussara, tá? Que comecei com a Chantriere, tive quem acreditou em mim, hoje eu estou aqui. Pessoas que enxergaram em mim coisas, assim como você não se enxergava como empreendedora, enxergaram coisas em mim que eu não enxergava. E hoje eu estou aqui, né? Eu continuo com a minha marca de cosméticos, graças a Deus, mas eu entendi que eu precisava levar a minha voz para outras pessoas, né? Então, o meu conselho para você é o seguinte: não ouça quem está atrás de você. Ouça só quem está à sua frente. E se você reparar, quem já obteve mais conquistas que você, já percorreu um caminho de sucesso maior que o seu, essa pessoa nunca vai rir de você, ela nunca vai te ridicularizar, ela nunca vai menosprezar aonde você quer chegar, porque ela sabe que se você quiser, você vai chegar. E esse é o meu conselho, assim, da Jussara, né, empresária, que já enfrentou muitas dificuldades, né, criando filho sozinha, né, tem muitas empreendedoras aí com a minha realidade, né, que criam filho sozinha, são mães solo, aí tem que dar conta de filho, né, de outras coisas e ainda empreender. Então, esse é o conselho dessa Jussara, que tem uma bagagem de vivência, não uma bagagem de conhecimento científico nessa área como a Estelina. Aí eu quero pedir a Estelina para deixar o conselho dela também para vocês. Eu acredito que nem será um conselho muito científico, é muito na prática mesmo. Primeira coisa, tudo que a Jussara disse agora faz muito sentido. Então, assim, se você já ouviu, né, se você já tem aquele nome de blogueirinha, ótimo, você está no caminho certo, continua. O Instagram hoje é uma ferramenta riquíssima
que pode levar a sua mensagem para todos os lugares. Então, olhe o seu celular como uma ferramenta de trabalho, como a sua empresa. Todos os dias, quando eu vou postar um bom dia no meu Instagram, eu falo assim, estou abrindo a minha empresa. Então, faça isso. Ah, mas o meu negócio é simples, eu faço um coraçãozinho aqui. Mas é o seu negócio, valorize o seu negócio. Quando vier alguém, vou baseado no conselho da Jussara, tá? Alguém vier, posso te fazer uma crítica construtiva? Ok, você é uma pessoa educada, mas isso não quer dizer que você vai aceitar essa crítica construtiva. Antes de você aceitar, você precisa analisar essa pessoa que está vindo até você com essa crítica construtiva. O que ela construiu? Ela se arriscou? Ela pagou o preço? Lembrando que nem precisa brigar, né, Estelina? Pode deixar ela fazer a crítica e, como diz aquele velho ditado antigo, né? Entra num ouvido e sai no outro, não leve para o coração. Quando eu falo aceitar, é você levar aquilo assim, você acreditar e colocar em prática. A pessoa vai falar, deixa falar. Né? Você é uma mulher, né? Muito inteligente, uma mulher muito educada e sábia. Então, você vai saber como se comportar. Então, assim, deixa a pessoa falar, mas faz essa análise. Essa pessoa está onde eu quero estar? Onde eu quero chegar? Essa pessoa ela tem estado em ambientes onde eu já percebi que eu preciso também estar nesses ambientes para eu aprender, para eu poder colocar em prática na minha vida. Então, nós precisamos avaliar muito isso antes de receber essa crítica construtiva, né? Que muitas vezes essa crítica construtiva ela é destrutiva. Vem pra ela tá com uma roupinha, do bem, mas por baixo tem como diz aí, uma criatura do mal querendo desestabilizar você. E eu tenho um relato recente aqui para falar sobre isso, que o meu último programa que foi ao ar, logo em seguida, assim que terminou o meu programa, eu recebi um texto gigantesco de uma pessoa de outra emissora, né, que assim escreveu um texto gigante colocando diversos pontos que ela considerava feio ou bonito, certo ou errado no meu programa, e que não era para mim levar a mal, não, que ela só estava dando as dicas e tal. E aí eu fui dar uma olhada, eu resolvi. Aí, primeiramente, eu agradeci as dicas, que elas são sempre muito bem-vindas, né? De coração. E porque eu sou uma pessoa que eu falei, né? Hoje eu peço ajuda, então eu vou atrás, mas eu tenho a minha equipe de apoio aí nessa parte da imprensa, nessa parte da mídia. Então, eu vou e peço ajuda e o que eles me passam eu acato. Eu estou ali com grandes jornalistas, então o que eles me passam eu acato. Aí eu fui dar uma olhada no Instagram dessa pessoa e aí eu olhei, eu falei, caramba, por que ela não pega as dicas que ela me deu e aplica no próprio Instagram? Porque, assim, o pouco de Instagram que eu entendo, o Instagram dela tá péssimo. Aí foi aonde veio chegar o outro insight. Foi uma pessoa num patamar mais alto, que não podia se expor, né? Somos todos da TV, né? Estamos todos à frente com o rosto ali na TV. E aí, o que acontece? Alguém que não podia se expor usou aquela pobre pessoa da equipe de bastidores, que, como diz aí, não tem voz e não tem vez, para fazer isso, para que se desse algum problema, essa pessoa não estava exposta. Essa pessoa que era a pessoa que realmente queria falar, na verdade, aquilo veio, não, vamos colocar isso aqui, porque isso aqui vai desestabilizar ela, e ela vai começar a duvidar de si mesma. E aí, o que acontece? Foi como você falou. Né, você colocou um ponto aí muito interessante.
tem pessoas que só querem desestabilizar a gente mesmo. Elas enxergam o nosso potencial muito mais do que a gente mesmo. Elas enxergam de tal forma e, né, são padrões de comportamento, né? Então, eu falo assim, depois que eu aprendi determinadas coisas, eu não observo pessoas mais como, tipo, é bom ou é ruim. Eu observo padrões de comportamento. Tipo, fulano cresceu naquele padrão. Então, é o padrão dele. O HD dele roda daquela forma. Então, assim, nós temos o HD, né? Então, o HD dele roda naquele formato, porque instalaram aquele software nele, né? Então, eu tenho outro software instalado em mim, graças a Deus. Então, o que acontece? Nesse software, nesse padrão de comportamento, uma pessoa que acha que você pode se levantar um concorrente forte, né? Primeiramente, ele já te enxergou como concorrente, ele já enxergou errado. Eu me considero numa competição na vida, competindo comigo mesma, procurando melhorar todos os dias, e ninguém ao meu redor está competindo nada comigo, porque o que for meu vai ser meu. Ninguém toma. Então, o que acontece? Mas tem pessoas com esse padrão e já imagina, nossa, mas se ela assim, ela já está assim, né? Imagina daqui 2 anos como. Então, aí ela vai ser uma forte concorrente minha, ela vai ser... É um aprendizado, né? Vai Exatamente, evoluindo. exatamente. Então, nós estamos aqui para evoluir em todas as áreas. Então, assim, é essa dica mesmo que a Estelina falou. Observar, né, o que tem por trás dessa crítica construtiva, até mesmo porque, eu vou citar o exemplo, essa rede de apoio, que eu peço apoio para me ajudar na questão de TV, na questão de mídias, são pessoas da minha confiança e são pessoas que são super avançadas nessa área, já fazem, eu considero que fazem com excelência, elas com certeza ainda querem melhorar algo, mas eu tenho muita admiração por elas. E é simples. Eu vou lá e coloco. O que você acha de eu colocar isso? Jussara, deixa eu te ajudar a ajeitar aqui. Coloca assim que vai ficar melhor. E eu vou e acato. Porque eu estou aprendendo com quem sabe. E quem não senta para aprender, nunca vai levantar para ensinar. Eu aprendi isso, eu carrego gratidão. Né? Você falou sobre a gratidão, né, que você carrega. Não tem nada a ver com TV, mas tudo que eu faço de mídia, todo destaque de mídia, tudo, eu envio lá para o meu professor de engenharia química, que é um homem que eu admiro demais, que foi lá onde tudo começou. E antes de eu começar a pegar a formulação, ele olhou para mim e disse assim: Jussara, você é pesquisadora nata e você vai longe. Você vai longe. Porque você não é copiadora de fórmulas. Eu tenho aqui... é difícil eu apontar um aluno como pesquisador. E no primeiro dia de aula, eu já vi em você uma pesquisadora nata. E você vai muito longe. Então, ele já enxergava em mim algo que eu não enxergava. E hoje em dia, como diz aí, ele tem idade para ser até meu pai, né? Que se meu pai fosse vivo, ele seria um pouco mais jovem que o meu pai. E eu tô lá sempre mandando mensagem. Eu tenho uma entrevista, tenho um programa, tenho uma premiação, e eu sempre mando lá, expondo para ele a minha gratidão, que foi lá onde tudo começou, porque através da Chantrieri, através do meu professor de engenharia química, através que eu cheguei a Chantrieri, e através da Chantrieri começaram a vir os destaques, mas tudo começou lá. E eu carrego uma gratidão que eu não sei os outros alunos, mas eu carrego uma gratidão eterna por ele, que é um homem que eu admiro muito, e eu admiro muito, assim, eu sempre carrego gratidão com quem acredita em mim no início, né? Então, é um papo que as empreendedoras que tiverem aí um tempinho para nos assistir,
elas é muito enriquecedor esse papo, porque muitas talvez estão ali com o pezinho assim, olhando para o balde e já com o pé preparando ali, apontando assim, não, peraí que eu vou chutar esse balde, peraí que eu vou pegar e vou entornar tudo, vou jogar tudo pro alto. Não, não faz isso. Eu já tive prestes a fazer isso, não perguntei para a Estelina, mas pela jornada, eu acredito que ela também já deve ter pensado nisso várias vezes. Isso, acho que toda empreendedora já teve esse momento de falar, será que é isso mesmo? E não é uma vez só, né? Não, será que é isso mesmo? Será que eu tenho que voltar a fazer o que eu fazia antes? Ou será que eu tenho que desistir 100% do meu negócio e fazer um outro negócio? Então, assim, vem muitas vezes esses questionamentos. Nossa. E às vezes a gente já andou tanto que talvez algumas empreendedoras vão se identificar, outras não sei se é o seu caso. Volta e meia aparece aquele sentimento, não, eu vou jogar tudo pro alto, vou parar, vou largar tudo isso aqui. Aí me vem uma voz na cabeça assim, gente, eu não sou esquizofrênica não, tá? É uma voz assim, que é a consciência, isso aí, tá, gente? Não é uma voz, não. Aí, o que acontece? Aí eu paro e penso assim, mas tá, se eu largar tudo isso, eu vou fazer o quê? Olha até onde eu caminhei. Aí eu lembro até da música, eu não vim até aqui para desistir agora. Então, gente, lembra sempre, você não veio até aqui, você não caminha no deserto para morrer. Você caminha no deserto só para passar e tem algo maravilhoso te esperando do outro lado. Mas o preço que você tem que pagar é aguentar tudo isso para você poder. E é cada dia uma conquista, nunca se chega, tipo, cheguei do outro lado do deserto e acabaram. Não, sempre vai ter um obstáculo, sabe? Mas no momento em que você estiver exausta, você sempre vai ter um momento de refrigério para você se refrescar. E se você tiver que parar a chorar, hoje eu não vou fazer nada, hoje eu vou ficar parada, deitada, só chorando e lamentando, porque amanhã eu preciso levantar de novo, que eu preciso fazer de novo. Mas assim, ó, bota prazo no relógio. Eu aprendi a criar isso comigo mesma. Jussara, você tem hoje só para você sofrer. Então, deita lá, fica lá, chora, lamenta, se desespera. E amanhã você levanta, toma um banho, arruma o cabelo, põe a maquiagem e vai fazer o que você veio nessa terra para fazer. O que não pode acontecer é ter essa necessidade contínua. Aí não. Isso não, aí tá errado, tem que parar tudo e resolver. Não é direto não, gente, é porque assim, às vezes a gente percorre um período maravilhoso, aí chega um momento que a pressão tá muito grande. Aí como qualquer coisa que tá com pressão precisa despressurizar, né, igual a panela de pressão que tem aquele escape, de vez em quando a gente precisa. Mas, assim, importante que a gente entenda eu não sei, Estelina, se tem alguma técnica que fala sobre isso, sobre você colocar prazo de validade para sofrer. Eu coloquei sozinha, tá? São estratégias. Ninguém me ensinou isso. Eu percebendo que eu não podia ficar sofrendo muito tempo, porque eu tinha quem dependia de mim, aí eu mesma falei, não, opa... Hoje a pressão está muito grande, eu vou botar um prazo determinado aqui, eu só vou sofrer hoje, porque depois eu tenho um monte de coisa para fazer. Tipo de sobrevivência, né? Porque se eu não voltar, e aí? Como que as coisas vão funcionar? Isso. E também pode ser aprimorada. Uma técnica aí, gente, ó. Vou conversar aqui, vou estudar aqui um pouquinho. A Jussara. Vamos trabalhar com o relógio da sofrência. Ó, vamos criar essa estratégia aí, divulgar para vocês, claro. E olha só, gente, eu lembrei aqui de uma situação, eu tenho uma paciente que
ela não veio, assim, ela não me procurou para resolver nada referente ao seu negócio. Ela não me procurou como empreendedora. Ela me procurou em questão de ansiedade, né, depressão. E ao longo do processo foi identificando que isso estava impactando no negócio dela. E muitos traumas, muitos medos, muitas crenças limitantes enraizadas estavam atrapalhando o negócio dela ao ponto dela não ter um valor, não conseguir cobrar um valor justo pelo trabalho dela. Quando alguém que ela julgava ser um pouco melhor que ela financeiramente, é real isso, ela não, por ela atender na casa dela, ela não conseguia cobrar. Você acredita nisso? Ela é transista e ela atende, ela separou um espaço na casa dela para ela atender as clientes dela. Então, quando chegava uma pessoa, colocar um personagem para bem diferente aqui. Público A, B e C, o público A, né? Sim, vou dar um exemplo, chegou uma pessoa lá com um carro do ano, bem vestida, que trabalha na área da beleza também, uma pessoa bem conceituada, chegou para fazer a trança com ela, ela sentiu que ela não merecia receber aquela pessoa ali na casa dela, no ambiente dela. Ela fez o trabalho, quando a pessoa foi pagar, ela cobrou a menos, porque é como se a pessoa estivesse fazendo um favor por estar ali no espaço dela, sendo que não teve nenhuma troca, nenhum combinado, né, nenhuma parceria. Não, é porque ela se sentiu inferior, ela não valorizou o trabalho, o tempo dela, a técnica dela, o material de qualidade. Não. Então, assim, nós precisamos tomar cuidado com isso, né? Você precisa aproveitar esse nosso bate-papo aqui e começar a perceber como você tem conduzido o seu negócio, né? Será que você também tem feito isso? Será que você não tem valorizado o seu trabalho, não tem cobrado, né, o valor justo por ele? Eu, lá no início, eu saí falando para todo mundo, olha, em breve eu serei uma terapeuta, tá, gente? E vou atender. Aí todas as pessoas, não, eu vou marcar com você, os próximos, né? Já começou errado, que já começou todo mundo. A quem ela pensa que é para ser terapeuta dentro da cabeça, mas não vou marcar. Ó, gente, tá planejando, não conta nada para ninguém, não. Espera, segura e começa, aí depois você anuncia. Aí, gente, me formei, feliz da vida. Bora, vamos marcar, vamos começar. Já terminei meu estágio, tá tudo certo, estou habilitada. Nem respondiam mensagem. Começou a pandemia, todo mundo se trancou dentro de casa, no caso, né? Sumiu todo mundo, né? Foi tipo uma pandemia, né? Marcava e era zero custo. Gente, eu não estava cobrando nada, porque eu não me dei o devido valor. Na verdade, eu acredito, eu enxergo por outro lado. Eu enxergo que você estava montando um portfólio. Também. Né? Eu acredito, eu imagino assim, eu prefiro enxergar como a Estelina está montando um portfólio de trabalho, que é muito válido. Sim. A maioria dos profissionais fazem isso. Porém, esse pessoal, né, que você faz o portfólio e atende sem cobrar, né, que são os mais próximos, muitas vezes na hora que começa a hora do pagamento, na maioria das vezes eles vão procurar pessoas de outros lugares e que estão geralmente cobrando um valor bem mais alto que o seu. Sim, aconteceu isso. Uma colega, ela estava passando por uma situação difícil. Eu peguei e falei, olha, se você quiser, eu sei que você não está tendo condições financeiras, não tem problema. O meu foco aqui é tirar você desse momento de depressão. Estou aqui, estamos juntas. E quando a situação melhorou, ela, né, procurou outro profissional, tá no direito dela, respeito. Mas eu, como
nem como amiga, né? Mas eu, como profissional, eu me senti desrespeitada. Desvalorizada. Completamente. Porque enquanto não estava podendo pagar, eu estava servindo. E se melhorou para ela poder pagar o outro profissional, significa que o seu trabalho sortiu o resultado. Muito resultado. Porque ela teve condições de pagar um lá caríssimo. Ela evoluiu, monetizou e foi pagar um bem mais caro. Sim. Então, gente, ó, não façam nada de graça, tá? Gente, vamos... Por isso que eu toquei nesse assunto, porque muitas vezes a gente está ali valorizando o outro, cuidando do outro, ou muitas vezes nos colocando abaixo, achando que o outro é superior, né? Acabamos nos desvalorizando e as pessoas, infelizmente, não reconhecem. Ou para sermos aceitas também, né? Vamos falar a verdade aqui, né? Tipo, para o que vão pensar de mim se eu não fizer isso por fulano e tal. Isso acontece muito dentro do núcleo familiar, principalmente, né? O que vão pensar se eu não fizer isso para fulano? E então, assim, gente, olha, nosso Café com Terapia tem assunto para mais de metro e ele é só o primeiro de muitos, tá? E eu convido vocês a sempre estarem aqui conosco, assistir, porque é um conteúdo muito rico, muito construtivo, porque empreendedorismo começa com mentalidade, não é isso mesmo, Estelina? Se você não tiver uma mentalidade forte, se você não tiver certeza do que você quer e principalmente de quem você é, não vai funcionar. Obrigada, Estelina, por esse momento maravilhoso aqui com você, onde a gente pôde aprofundar vários temas, né, abordar vários temas com tranquilidade, com detalhes, né, com riqueza de detalhes, e que é só aqui que a gente, né, consegue fazer isso. Perrengues, né? Isso aí. E nós vamos ter outros, tá, gente? Ó, aguardem aí, vocês não vão ficar sem o Café com Terapia de vocês, tá? Obrigada, Estelina. Gente, inscrevam-se aqui no canal, tá? Ativa o sininho, né? Dá o like aí. E não percam, porque nós teremos outros quadros super importantes aqui, principalmente para você que empreende, porque o Pocando é um programa genuinamente capixaba que valoriza e destaca o profissional capixaba. Nós valorizamos o nosso estado, tudo de bom que tem aqui dentro dele, porque o Espírito Santo já leva esse nome, já carrega esse nome, porque é maravilhoso.